E aí, tudo bom com vocês? Todo mundo animado para conversar sobre application? Hoje a gente vai conversar sobre application, vocabulário de application. Eu acho super legal esse tema porque todo mundo fica meio perdido. Tem sempre alguns termos que a gente não sabe o que é e às vezes aparece na hora que você está pesquisando alguma coisa e aí a gente fica meio perdido mesmo, né? Tipo, o que é isso? E às vezes é um termo específico de application mesmo. Se você dá um Google, tipo, meio simplesinho, às vezes você não consegue achar o que é, então eu acho que vai ser bem legal. Então vamos lá começar a conversar sobre application. Deixa eu começar a compartilhar a tela com vocês aqui. Vocabulário de application. O que é isso? Do que a gente vai falar? São aqueles termos, vários termos de várias coisas diferentes que vão aparecendo enquanto a gente vai aplicando. Por exemplo, termos sobre escola, nome de escola, nível de desde ensino médio, ensino fundamental, como é que chama, quantidade de créditos de aulas, como que chama isso em inglês, os tipos de diploma. Então, temos de um tudo aqui. Vamos começar, que tem várias palavrinhas para a gente aprender hoje. Começando aí do básico, né, de escola, school, middle school, high school. O nome school é interessante, a gente fala school para qualquer instituição de ensino. Até para a universidade, de maneira geral, é muito comum, assim, conversando, falar tipo, where do you go to school? Alguma coisa assim, school referindo à universidade. Então, é um nome meio genérico, sabe? Claro que serve também para escola, tipo colégio também. Mas ele é meio genérico para a instituição de ensino. Middle school é o ensino fundamental. Gente, aqui eu fico até meio perdida, porque assim, na minha época, eu me sinto idosa quando eu falo isso, mas é verdade. Na minha época, não tinha isso de Fundamental 2, Fundamental 1. Era um fundamental só, tá? Mas, anyways, Middle School é o Fundamental 2 hoje em dia, então é do 6º ao 8º ano. Depois vem o High School, que é o ensino médio, que lá é do 9º ao 3º ano, né? A gente tem Freshman. Ai, gente, eu sempre troco, mas é freshman, sophomore, junior e senior. É essa ordem mesmo, né? Eu costumo trocar sophomore com junior, mas é isso mesmo. Freshman é o 9º ano, depois sophomore, depois junior e depois senior. Senior é quem tá no 3º ano. Então, lá, o high school são 4 anos. Então, se você meio que traduz para o esquema brasileiro, pega o nosso 9º ano, né? O nosso 9º ano, ele entra na contagem de high school. Inclusive, isso afeta, por exemplo, o GPA, afeta o negócio do histórico escolar, que tem que mandar o histórico do 9º ano também, não é só ensino médio brasileiro, tem que incluir o 9º ano. Então, é importante saber disso. Nomes das graduações. A gente tem o undergraduate e graduate school, carinhosamente chamado de undergrad, né? Só o undergrad é a graduação, é o normal, né? Tipo, a faculdade, tipo, o primeiro nível ali. Então, isso é undergraduate. É dela que vai sair seu diploma de bacharel, é o bachelor's degree, e aí eles têm, às vezes não, tem o Bachelor of Science, depende da área, né? Bachelor of Science, Bachelor of Arts, e aí, dependendo da área, você é bacharel em alguma área específica. Já a Graduate School é a pós-graduação. Isso causa muita confusão, tem muita gente que não conhece esse negócio de undergrad, né? Graduate é a pós. Desde uma pós normal até um mestrado, doutorado, a gente chama essa fase de graduate school. Então, para um diploma de mestrado ou doutorado, beleza? Agora, entrou na faculdade, não sei o que eu vou estudar. Sabe quando você vai escolher o seu major? Major é o que você vai estudar, é o seu curso. Cuidado que a gente não fala course, tá? É interferência do português, né? Que em português é comum falar assim, qual que é seu curso? Eu faço direito e tal. Em inglês, na verdade, course é o nome que a gente dá para as matérias. Tipo, em cada semestre você faz 5 matérias. Cada uma dessas matérias chama course. Enquanto que o curso o diploma que você vai pegar, né, o curso que você está fazendo no geral, chama major. Então, é o curso principal, tipo engenharia, arte cênica, ciência da computação ou qualquer outro curso que é o seu curso principal que você vai formar.
Algumas universidades deixam você fazer um double major. Alguém aí está pensando em fazer double major? Pode me contar aí. Double major é punk, porque é como se você fizesse 2 cursos ao mesmo tempo. Você forma com 2 diplomas. Eu tenho uma aluna que formou ano passado em física e astrofísica. 2 majors. E 2 majors bala, né? Tipo, bem puxado. Ela fez esse double major na Universidade do Minnesota. Além do double major, você tem também a opção de graduar em major, com um major e um minor. Minor é tipo uma especialização. É uma carga horária menor. Não precisa exatamente ser especialização no sentido de ser relacionado ao seu major. Você pode escolher meio curso a mais, sabe? Assim, ele não é exatamente um diploma, você não vai ser bacharel naquele assunto, mas você tem uma especialidade naquilo. Temos aí essas opções diferentes de escolha de curso, escolha do que você vai estudar. O mais comunzão, igual aqui mesmo, é você ter um curso, né? Então você faz seu major. Mas tem a opção de double major, major e minor. Então, depende do que você quer, do seu objetivo, da sua disponibilidade, do que você está disposto a encarar, porque é muita coisa, né, para estudar. Agora, falando de din-din, tuition versus cost of attendance. Tuition é o preço da faculdade, é a anuidade. Lá a gente fala o valor por ano, né, eles dão o valor por ano. E aí isso chama tuition, é diferente daqui que tem mensalidade, né? É o custo, né? O valor só para ter aula, é o valor da faculdade. Além disso, tem uns outros custos que nós vamos falar, que são o cost of attendance. Mas primeiro, falando um pouquinho mais sobre tuition. Primeiro, tem algumas universidades que podem ter 2 valores diferentes, dependendo se você é in-state ou out-of-state student. Aluno que é in-state, quer dizer, é residente daquele estado da universidade, tem muita universidade que dá um incentivo para o aluno continuar no estado, entendeu? Então, para ele estudar naquela universidade lá do próprio estado. Então, se a pessoa é residente do estado, ele pode ter um desconto na mensalidade, que chama usar ou ter uma in-state tuition. E tem a out-of-state tuition, que é de quem não é residente. No caso, a maioria enorme de nós aqui não é residente, né? Então, a gente paga out of state. Normalmente, essa diferença é mais comum em universidade pública. Nós vamos falar mais sobre universidade pública e privada nos Estados Unidos. Já vou dar um spoiler, não é pública igual aqui, que não paga. Agora, falando sobre cost of attendance. Aí é o custo total, é o valor que você paga para faculdade, então inclui aí a tuition, o room and board, esse nome room and board é a acomodação, então é você ter o dormitório lá, né, onde você vai morar. O meal plan é literalmente o plano de refeição, que quando você mora nos dormitórios, você tem que ter um meal plan para você comer na cafeteria, nos restaurantes deles, né? Gente, outro dia eu até assisti um vídeo que eu achei super legal, de uma menina que estuda em Yale, e ela estava mostrando como que é a comida dela durante o dia. Ela estava mostrando vários dias que ela comia no refeitório, né, de Yale. E, gente, nossa senhora, melhor do que muito restaurante, viu? Vou falar um negócio para vocês. Melhor do que muito restaurante, eu fiquei com inveja, viu? Mas também vou dar outro spoiler, não é toda universidade que é assim, tem umas que tem a comida bem ruinzinha, tanto que aí muita gente acaba que compra comida por fora, tem muita gente tem frigobar dentro do quarto do dormitório, então guarda umas comidinhas ali, tem muita gente que tem micro-ondas também, para poder esquentar umas coisas para comer, então varia muito. Mas no cost of attendance tem o meal plan e tem fees, que são taxas que às vezes você tem que pagar por alguma razão específica, né? Agora, vamos falar sobre créditos, academic credits. Isso gera uma dúvida danada. O que são os créditos? Quantos créditos que eu tenho que ter para formar e tal? Primeiro de tudo, o nome Academic Credits é crédito acadêmico, a gente tem aqui no Brasil também. Eu lembro que nas minhas 2 faculdades eu nunca conseguia calcular direito esse negócio, porque não é exatamente tipo 1 hora vira um crédito de aula, sabe? É diferente.
Então, me fazia um nó na cabeça. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A ideia é o seguinte: cada matéria que você faz, que lá eu falei com vocês que chama course, né? Cada matéria que você faz, ela gera um certo número de créditos para o semestre. Normalmente, uma matéria dessas normais que a gente fala que é de lecture, né? Então, daquelas que você senta lá e o professor fica dando aula, esse tipo de matéria gera 3 créditos, ela vale 3 créditos. E o comum para um full-time student é fazer 15 créditos por semestre. Então, né, você faz mais ou menos 5 matérias por semestre, que é mais ou menos o que fazem aqui também. Eu lembro, na faculdade aqui, a gente tinha mais ou menos 5 matérias, talvez 6 por semestre. Lá, um full-time student tem cerca de 15 créditos por semestre. Inclusive, isso é interessante porque, para o visto de estudante, né, o normal para você poder ter o visto de estudante é que você tem que ser matriculado como um full-time student. Então, você não pode fazer menos do que o número mínimo de créditos que vai te fazer um full-time student. Isso é importante prestar atenção. Para você formar é tudo, quando eu falo assim, o comum porque tem algumas variações, tá? Mas o comum para você formar, para você ter o seu bachelor's degree, é ter 120 credits para poder finalizar. Aqui está até trocado, não é 120 horas, são 120 credits. Então, é o normal, assim, para você formar depois de 4 anos de universidade. Pre-law, pre-med, isso também é uma coisa que gera super dúvida. Não sei se tem gente aí que pensa em fazer medicina ou fazer direito. Tenho certeza que vocês sabem que o sistema americano é diferente, né? Lá, alguns cursos, tipo direito, medicina, psicologia, veterinária, eles são você não consegue formar neles na graduação. Então, você faz um e o curso, você faz uma pre-law, pre-med, que é a graduação, com algumas matérias que são básicas, para depois você aplicar para pós, que vai ser ou de medicina ou de direito. Então, o que acontece? Para esses cursos, você tem alguns créditos livres, né? Que você pode escolher as matérias que você quer fazer, mas tem alguns créditos que são obrigatórios para constituir pre-law ou pre-med. Você tem que olhar o requisito de cada universidade. Então, por exemplo, para um pre-med, tem, claro, aquelas matérias lá de biologia, de química, né? Coisas relacionadas ao assunto. Isso é interessante do sistema deles. Você entra, você faz uma graduação, você vai formar em algum curso que vai te dar um diploma de bacharel em alguma coisa. Então, tipo, para a medicina mesmo, muita gente forma com o BS, que é o Bachelor of Science. E aí, com esse diploma, você vai passar por um outro processo de application. No caso da medicina, você tem o diploma que precisa, né? Tem a prova que chama MCAT, é o MCAT mesmo, né? Não estou confundindo com o de direito, não. Esqueci o nome, mas é de direito, LSAT. De direito chama LSAT, de medicina chama MCAT, que é o SAT desses cursos, tá? É mais específico, óbvio. Então, você precisa do diploma, dessas provas e das outras coisas de application, igual a que você está fazendo hoje. Vai ter carta de recomendação, vai ter redação. A redação para pós chama Statement of Purpose. Então, é todo um novo processo de application. Inclusive, muita gente não fica na mesma faculdade. É muito comum você fazer o pre-med, por exemplo, numa faculdade X, e depois você aplica para outras universidades para você fazer o med school. Então, não é que você começa em uma e vai a vida inteira formar nela, não. Você pode trocar na hora que você vai fazer a pós. A ideia esses cursos são pós. Então, medicina, odonto, psicologia, veterinária, direito, são cursos que você precisa dessa especialização. No caso da medicina, ainda tem um level a mais, né? Porque depois que você forma na pós, né? Você ainda tem a residência. Então, tem mais uma coisa para fazer. Depois da residência, ainda tem especialização também, né? Então, estudo para metade da vida. Não estou falando mal nem reclamando, não, tá? Mas é uma escolha que tem que ser muito bem pensada, claro. Não dá para pensar que medicina lá
é mais tranquilo do que aqui, porque aqui o vestibular de medicina é muito difícil e tal, né? E aí tem gente que pensa que é mais fácil eu entrar numa faculdade lá, e aí eu vou fazendo pre-med e tal. Não é mais fácil, não, gente. É todo um processo também. Medicina é um curso concorrido em qualquer lugar do mundo. Então, é importante pensar nisso. E do lado do direito, eu acho interessante ser um curso também de pós, né? Porque eu sou formada em direito. Então, pensar, né, que eu fiz só uma graduação e sou advogada, sou formada em direito, mas lá eu teria que fazer uma pós para isso. Acho que no meu caso eu não faria, eu desistiria no meio do caminho, porque eu não me dei bem com a área do direito. Agora, outro assunto que também é bem interessante é Community College, Junior College, Community College são faculdades menores que te dão um diploma que a gente chama Associate Degree. Vou fazer um parênteses aqui, antes de eu falar sobre Community e Junior College. Vocês estão vendo esse nome aí, Degree, né? Eu falei aqui diploma de associado, Associate Degree. Gente, cuidado, que a gente não chama em inglês diploma de diploma, sabe? A tradução, quando a gente fala assim, um diploma de associado, chama degree, é o grau. Tanto que aqui em português a gente fala colar grau. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente forma, a gente está colando grau. Degree é grau, entenderam? Então, o seu diploma vai ser o seu degree. Diploma, em inglês, a palavra diploma existe, mas ela é só para referir ao diploma, ao papel físico. Aquilo chama diploma. Voltando, então, aqui a Community College. Você tem esse diploma que chama Associate Degree. Os estudos duram só 2 anos, é um curso mais curto. É muito difícil de traduzir para português. Eu sei que tem muita gente que faz a comparação com curso técnico ou tecnólogo em português, né? Mas não é exatamente a mesma coisa, é similar. E o interessante da Community College é que você pode fazer esses 2 anos e depois você pede transferência para uma universidade. E aí você se transfere para essa universidade, mata vários créditos, então você não tem que começar a universidade do zero. Então, normalmente, você pode fazer 2 anos de Community College, pega o seu Associate Degree, transfere para uma universidade mesmo, e aí você vai fazer mais 2 anos da universidade só, e vai ter um diploma de bacharel. Aí você consegue o Bachelor's Degree. Então, é uma jogada interessante para algumas situações. A gente vai conversar mais no próximo slide.